Olá, estimadas irmãs e estimados irmãos, com os quais nos conectamos para realizar esta reunião de oração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Mais uma vez, nossos corações estarão unidos na presença de nosso Deus e Pai, para Ele dedicar nossa gratidão, louvor e adoração. Por obra do Espírito, sensibilizados diante da dor, do sofrimento e das necessidades mais urgentes, vividas e sentidas por cada um de nós, por irmãos e irmãs que nos cercam e pelas pessoas mundo afora, vamos interceder na confiança no poder de Deus, que sempre quer o melhor para os seus filhos e filhas e o mundo por Ele criado. Sejam bem-vindos a este momento de comunhão e fé. Sintam-se acolhidos no amor de Jesus, que sobre nós derrama seu amor, graça e misericórdia. Como é bom, querido Deus, sentir-nos acolhidas e acolhidos em teus braços, cheio de ternura. Tu nos dás descanso e regeneras nossas forças. Dá que tenhamos um coração agradecido diante de ti. Foste tu que nos deste a vida. Preserva em nós o vigor. Nutre-nos com tua palavra e motiva-nos ao teu serviço. Fortalece-nos com a palavra viva que é teu Filho Jesus. Tu o enviaste para junto de nós. Ele é o maior exemplo que nos motiva a servir. Que tenhamos alegria no serviço a ti e ao teu reino. Sempre que esmorecermos, recupera nosso fôlego de vida com o sopro misericordioso do teu Espírito. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Nossa reflexão de hoje trará como tema a riqueza dos ministérios, não apenas os ministérios ordenados, mas também estes, para o fortalecimento da Igreja. Importante observar que a palavra ministério na Bíblia
na maioria das vezes em que aparece, significa serviço. No Novo Testamento, a palavra grega para ministério é diaconia e indica a prestação de algum tipo de serviço ou trabalho. O ministério padrão para os outros ministérios é o de Jesus Cristo, que também teve seu ministério conforme registrado no Evangelho de Lucas, na primeira parte do versículo 23, no capítulo 3. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. É o relato de quando Jesus inicia o seu ministério, o seu trabalho, a sua diaconia, a sua disposição plena ao serviço. Com parte de um texto extraído do livro Batismo, Eucaristia e Ministério, editado pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, vamos refletir sobre a vocação de todo o povo de Deus. Num mundo dilacerado, Deus chama toda a humanidade a tornar-se seu povo. Para isso escolheu Israel, em seguida falou de uma maneira única e decisiva em Jesus Cristo. Filho de Deus, Jesus fez suas a natureza, a condição e a causa de todo o gênero humano, dando-se a si mesmo em sacrifício por todos. A sua vida de serviço, a sua morte e a sua ressurreição são os fundamentos de uma nova comunidade que é edificada continuamente pela boa nova do Evangelho e pelo dom dos sacramentos. O Espírito Santo une em um só corpo aqueles que seguem Jesus Cristo e envia-nos como testemunhas ao mundo. Pertencer à Igreja significa viver em comunhão com Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. A vida da Igreja tem como fundamento a vitória de Cristo contra os poderes do mal e da morte, cumprida uma vez por todas. Cristo oferece o perdão, convida ao arrependimento e livra da destruição. Torna-nos capazes de nos voltarmos para Deus no louvor e para o próximo no serviço. É a fonte da vida nova na liberdade, no perdão mútuo e no amor. Dirige os corações e os espíritos para o cumprimento do reino, onde a sua vitória se tornará manifesta e onde todas as coisas serão feitas novas. O propósito de Deus é que em Jesus Cristo todos possam partilhar desta comunhão. A Igreja vive pelo poder libertador e regenerador do Espírito Santo. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo na altura do seu batismo e depois da sua ressurreição. Este mesmo Espírito foi dado àqueles que criam no Senhor ressuscitado para fazer deles o corpo de Cristo. O Espírito chama à fé, santifica pelos seus numerosos dons e concede a força para testemunharmos o Evangelho e servirmos na esperança e no amor. Guarda a Igreja na verdade e a conduz, não obstante, à fraqueza dos seus membros. Ao viverem esta comunhão com Deus, todos os membros da Igreja são chamados a confessarem a sua fé e a exporem a sua esperança. Eles partilham com todos as alegrias e os sofrimentos, procurando testemunhar a cada um amor cheio de compaixão. Os membros do corpo de Cristo lutarão ao lado dos que são oprimidos, tendo em vista a liberdade e a dignidade prometidas com a vinda do reino.
Esta missão deve ser cumprida nos diversos contextos políticos, sociais e culturais. A fim de cumprirem a sua missão fielmente, procurarão as formas adaptadas ao testemunho e ao serviço em cada situação concreta. Deste modo, proporcionarão ao mundo uma antecipação da alegria e da glória do Reino de Deus. O Espírito Santo concede à comunidade dons diversos e complementares. Eles são dados para o bem comum de todo o povo e manifestam-se em ações de serviço no seio da comunidade e a favor do mundo. Podem ser dons de comunicação do Evangelho em palavras e atos, dons de cura, de oração, de ensino e de escuta, dons de serviço, de direção e de obediência, de inspiração e de visão. Todos os membros são chamados a descobrir, com a ajuda da comunidade, os dons que receberam e a utilizá-los para a edificação da Igreja e o serviço do mundo ao qual a Igreja é enviada. Nesta quaresma, estamos convidados pelo Conselho Coordenador da IPU a dedicarmos orações a cada dia por uma igreja que faz parte da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a IPU. Vão chegando a nós fotos das igrejas, seus membros, pastores e pastoras, ampliando o convite para que fortaleçamos a comunhão. Como é bom saber que a graça de Deus acompanha e fortalece irmãs e irmãos espalhados Brasil afora, que vão realizando a missão de fazer a vida ofertada em Cristo se manifestar em abundância. Pessoas que se dedicam para fazer o trabalho da Igreja acontecer e os sinais do reino se espalharem. Louvado seja Deus! Esta semana, fomos convidados a orar pelas igrejas Segunda de Belo Horizonte, em Minas Gerais, IPU Valério Silva, IPU Salvador e Congregação em Feira de Santana, junto com a IPU Muritiba e a Congregação de Aracaju, todas na Bahia, e a IPU da Penha, lá no Rio de Janeiro. Sabemos que o vigor de cada uma dessas igrejas se nutre pela participação de todos os membros, com uma liderança que se disponha a organizar os trabalhos de forma coletiva. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, de forma mais vibrante e atrativa, acontecerão as atividades da igreja. No último domingo, foram empossadas lideranças que estarão responsáveis pelos diversos setores de trabalho em nossa igreja local, irmãs e irmãos para os quais pedimos que a igreja esteja permanentemente orando e apoiando. Na união de mulheres e homens, nós tivemos a diretoria constituída pelas irmãs moderadora, presbítera Amélia, vice-moderadora, diaconisa Célia, primeira secretária, Esileia, segunda secretária, presbítera Ilma, tesoureira, presbítera Anita. A representação da nossa igreja na ação diaconal ecumênica de Vila Velha está com as nossas irmãs Vanderleia e diaconisa Eliane Negre. Para a assessoria do trabalho de jovens, vamos contar com o reverendo Pedro. A assessoria do trabalho de adolescentes está com a diaconisa Rebeca e a presbítera Marta. A assessoria do trabalho de crianças está
com as professoras do Departamento Infantil da Escola Dominical, que são Isabel Wright, Diaconisa Isabel Nascimento, Monique e Diaconisa Carolina. A coordenação da Escola Dominical está com as irmãs Diaconisa Manuela, Monique, Diaconisa Fernanda e a irmã Sandra. A comissão de exame de contas está constituída pelo irmão Walter Barcelos, a irmã Alexandra, o irmão diácono Felipe Pimenta e Marcos Marquese na suplência. A junta diaconal também tem a sua diretoria constituída da seguinte forma: moderador, diácono Felipe Pimenta, vice-moderadora, diaconisa Manuela, primeiro secretário, diácono Arthur, segundo secretário, diácono Daniel e a tesoureira, diaconisa Eliane Negre. Também na semana que passou, vivemos momentos importantes para a caminhada da Igreja em nossa região. A AEBS reelegeu o seu conselho administrativo, do qual faz parte a presbítera Ilma como vice-presidente. Também integram este conselho o reverendo Wilson e o reverendo Reinaldo. Que o amado Deus continue a ser força e fonte de sabedoria para esses queridos irmãos e irmã. Nosso presbitério ainda tem seus representantes na AEBS, integrando o Conselho Fiscal, a presbítera Arlete, e o presbítero Renato, que integra o Conselho de Ética. Também o presbítero Newton é membro da Assembleia como nosso representante. Que todos esses queridos irmãos e irmãs assumam suas funções com amor e dedicação, amparados pelo Espírito Santo. Na última quinta-feira, encerramos a Assembleia Geral Ordinária do Presbitério de Vitória, ocasião em que foi eleito o Conselho Coordenador do Presbitério para o biênio 22 e 23, que ficou assim constituído: moderadora, presbítera Anita; vice-moderadora, reverenda Eliane; secretário-geral, presbítero André; primeiro secretário, presbítero Renato; segunda secretária, presbítera Edumar; e tesoureiro, presbítero Romário. Foram ainda eleitas como suplentes a presbítera Ilma e a presbítera Edneia. Permita Deus que este conselho produza bons frutos para o presbitério de Vitória e suas igrejas. Vamos agradecer pela vida do reverendo Manuel, que esteve à frente da moderação do presbitério nestes últimos 3 anos, num momento tão desafiador decorrente da pandemia, e mesmo assim assumiu com carinho e dedicação esta árdua missão. Sábado estaremos reunidos em missão, realizando mais um mutirão do programa Salve a Sua Pele. Graças sejam dadas pelas igrejas que fazem parte da ADE, Ação Diaconal Ecumênica de Vila Velha, que motivam seus membros a atuarem como voluntários, que assumem o compromisso com a direção dos momentos devocionais para o início dos trabalhos e que contribuem com a oferta do café da manhã para os médicos e voluntários envolvidos. Louvado seja Deus pelos serviços prestados com amor e de forma ecumênica pela ADE. Mãos e corações se disponibilizam para este serviço diaconal com muito amor. Com muita gratidão no coração, vamos louvar a Deus pela vida das irmãs e irmãos que assumiram cargos diversos, seja no presbitério, na AEBS, nos organismos ecumênicos e na igreja local. Sejam eles sustentados no amor e bondade de Deus
com o nosso apoio manifesto nas orações, no coração solidário e nas mãos estendidas. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Em oração, quero agradecer o apoio dos irmãos e irmãs, as orações pelo meu irmão Herval, que passou por um procedimento nos rins, que depois de 5 dias internado, ontem teve alta e encontra-se no aconchego familiar. Que sua recuperação seja progressiva a cada dia e que ele encontre no amor de Deus seu maior remédio. Quero ainda render graças ao Senhor pela dádiva de mais um ano de vida que me foi concedido, pela alegria da presença dos irmãos em minha vida. Nosso irmão Lelo também encontrou êxito na cirurgia de varizes a que foi submetido e encontra-se bem, já em casa, com boa recuperação. Que o Senhor acolha nossa gratidão. Peço aos irmãos e irmãs que continuem a dedicar suas orações em favor do Kleber, irmão do meu chefe. O Kleber tem passado por diversas cirurgias e a situação está bastante delicada. Deus abençoe e fortaleça o Kleber, bem como seus familiares. Oremos pelo irmão Omar e familiares que sofrem a perda do Otaniel, que não resistiu e faleceu no último dia 25. Otaniel é irmão de Omar, morava lá em Rondônia e vinha lutando com a Covid e outras comorbidades, e infelizmente faleceu. Que o Espírito Santo Consolador ampare sua esposa Maria, familiares e amigos com amor e misericórdia. Que o Senhor receba nossas permanentes orações em favor do irmão Rui,
da Nair e do Carlos, da Evangelina, da Quirênia, da Eunice em seu tratamento quimioterápico, das nossas queridas irmãs idosas, a Zuleike, a Dona Penha, a Dona Albalília, a minha mãe Odete e a Urmandina. Atenda o Senhor às nossas orações, segundo a sua vontade, e abençoe a todos nós. Amém.